Estamos começando mais um Vestiário. Que bom que a gente tem aqui a sua companhia, quem tem acompanhado aí os nossos vídeos, as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. A gente já falou de futebol, já falou de judô, e a gente espera aqui vôlei também. A gente espera falar também das outras modalidades esportivas que fazem com que o esporte do Piauí cresça e leve nomes importantes para fora do Brasil. Hoje, mais uma vez, compondo a mesa aqui comigo, meu amigo Sâmio Filho. Seja bem-vindo, Sâmio. Sei, Denis. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer sempre estar por aqui. Como é que tá lá o acompanhamento lá nas redes sociais? Tá bom, cada vez crescendo, né? Pessoal aí muito carente do futebol. Aproveita para chamar a turma aí para curtir a página. Pessoal que não segue ainda, @torcedorpi no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter também, levando todas as informações aí do futebol piauiense. Olha aí, viu? O Sam aproveita a oportunidade para falar, porque é importantíssimo esse trabalho que o Sam realiza nas redes sociais, porque é um canal de comunicação com o público, né? A gente tão carente de informações do futebol piauiense, lá no Torcedor Pi você encontra tudo o que acontece, não só dentro de campo, como nos bastidores, né, Sam? Exatamente. Profissional e categorias de base também. O Sam gosta da vida alheia. E hoje, gente, falando de futebol profissional, falando de profissionais que fazem o nome do Piauí fora, eu tô recebendo ele, que foi artilheiro por onde passou, podemos considerar dessa maneira, porque é centroavante, sabe de futebol e vai falar, espero que polêmicas, né, aqui no nosso podcast hoje, né? Tô recebendo ele, Augusto Oliveira. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, prazer meu estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos lá. Torcedor piauiense, torcedor do Flamengo do Piauí sabe bem quem é o Augusto, viu? Ídolo da torcida do Flamengo do Piauí, ídolo por onde passou, porque conhece de futebol. Augusto, onde é que começou essa paixão aí pelo futebol e do futebol, né? Porque nós começamos na rua, jogando na rua, e se tornou profissional, se tornou uma profissão pra você. Como é que começa essa paixão aí no futebol? Cara, vem desde criança. Eu sempre fui apaixonado por jogar futebol. Jogava no meio da rua, nas quadras. Em todo lugar que eu vi uma bola, eu tava dentro. Morava em que bairro aqui em Teresina? Aqui próximo, no Vila Maria, aqui. Jogando na rua com os meninos? No meio da rua mesmo, descalço. Aí começou tudo. Depois virou coisa séria e deu no que deu. Mas aí na base tu foi pra onde? Surgiu aquela oportunidade na escolinha tal e de lá tu foi pra onde? Cara, eu fiz um jogo. Eu jogava muito aqui pelo bairro, jogando pelo Planalto Uruguai ali na escolinha do Amarildo. Um cara de São Paulo tava aí, por acaso viu eu jogando e perguntou se eu não queria fazer um teste lá em São Paulo, no Primavera de Indaiatuba. Aí eu falei que aceitava, viajei, fiz o teste, passei, deu tudo certo, joguei a Taça São Paulo e segui carreira adiante. Taça São Paulo de futebol júnior, né? Isso. É uma competição muito importante, né, Sam? Porque é de onde surgem muitos nomes, inclusive atletas que nem chegam a atuar profissionalmente aqui no Piauí, né? Sim, muita gente já, como o Augusto falou, e alguns anos atrás, né? Hoje em dia é mais comum ainda o pessoal daqui do Piauí, de Teresina, de outras cidades do estado, já ir para grandes centros, né? Principalmente São Paulo, aí que tem muitos times, e de lá já vai para outros times do Sul, para outros times do Nordeste, inclusive, vai se espalha pela categoria de base. Eu acho que o Rômulo nem chegou a atuar profissionalmente aqui, né? Uhum. A gente teve também o lateral esquerdo lá do Internacional, que jogou no Flamengo, o René, que nem chegou a atuar profissionalmente aqui, mas que surgiram em outros centros e acabaram se destacando. Augusto, e aí como é que começa esse namoro com o Flamengo do Piauí? Como é que começa essa paixão, de fato, assim, do torcedor contigo e de ti com o torcedor? Cara, o Flamengo, eu fico até sem palavras para falar. Quando eu vim para cá, eles abriram a porta para mim e, graças a Deus, deu tudo certo. Me abraçaram de uma forma muito legal. Eu também pude recontribuir com o meu futebol dentro de campo. E graças a Deus as coisas aconteceram da melhor maneira possível e a gente foi campeão. Brilhei muito aí pelo Flamengo e tenho saudades daquela época. Foi treinado aí pelo Moroni, Maranhão, Atiço. Atiço também, quero falar Celso sobre Teixeira. Atiço daqui a pouco. Vi também sobre o Moroni. Josué Teixeira também. Josué Teixeira. Vários treinadores peguei. Foi na gestão do Everardo, 2013, do Jankel, né? Jankel Costa. E aí vocês foram campeões aqui no Campeonato Piauiense. O Flamengo saiu da fila ou não? Foi Copa Piauí, a gente foi campeão. Copa Piauí. Em cima do Rio. Foram duas passagens pelo Flamengo, né? Teve a primeira. Mais. Não, foi. Mas teve a primeira, que foi 2012, da base. Depois 13 e 14. Sim, e aí você até foi pro 14. Parnaíba, né? Parnaíba Campinense. Parnaíba Campinense.
E no Flamengo, a gente vê que, por mais que você não tenha sido criado na base do Flamengo, a torcida abraçou muito, né? Mesmo você não vindo da base, ser de Teresina e ir direto pro profissional. Foi um cara, eu lembro, quando eu era mais novo ainda, que eu já ia pro estádio, já tinha um Augusto lá, que a torcida pedia, Augusto. E foi uma época muito boa pra você, né? Sim, sem dúvida. Foi uma das melhores épocas da minha vida dentro do futebol. Foi onde eu nasci pro futebol e só tenho muito a agradecer ao Flamengo. Alguns jogadores aí que jogaram com você nessa época que você lembra que jogava muito? Joguei com Tuta, joguei com Niel, Wildinho, Jorginho. Niel, inclusive, encontrei com ele lá naquele evento do Alice da Marvelou. Niel tá convidado, viu? A vir aqui falar do futebol que você desenvolveu no Flamengo. Tinha o Zusa, tinha Joniel, Lúcio Bala, Edson Di. Peguei muitos jogadores. Grandes nomes, Augusto teve, assim, alguma relação, né? Porque o Bala, por exemplo, é um jogador rodado, né? E normalmente o Flamengo traz esses jogadores para serem atletas de bilheteria, para fazer ali caixa para ajudar o clube dentro e fora de campo. Mas teve, assim, algum privilégio que você viu, assim, esse jogador aqui, por mais que seja já em reta final de carreira, e que isso incomodou o grupo do Flamengo? Não, até porque esses jogadores que eu citei o nome são acostumados a vencer, vencedores. Então os caras não vêm para brincar, eles vêm para jogar. Para jogar, para se dedicar, para dar o máximo dentro de campo para que a gente conseguisse nossos objetivos. E todos os nomes que eu falei aqui ajudaram bastante o Flamengo na época que vieram. Nessa época aí a gente viu o Flamengo fazendo esse tipo de contratação e hoje em dia nós vemos o Flamengo em uma crise, né? Como era na época tua pelo Flamengo, a passagem pelo Flamengo, tinha algum problema extracampo, financeiro, tinha salário atrasado? A sede lá do Lorival já tinha ido embora ou não? No início eu ainda peguei a sede do Lorival, aí depois venderam ela, mas foi gestão, né? Infelizmente o Flamengo está nessa situação e eu fico particularmente muito triste. Se eu pudesse fazer alguma coisa para o Flamengo voltar a ser grande como ele é dentro do estado, eu faria, mas infelizmente foge do meu alcance. Mas na minha época não teve. O Jean, que eu sempre comprei tudo certinho, pagava a gente certo, e então não tenho nada a reclamar da época que eu passei aí. O Flamengo chegou a fazer alguma dificuldade, né, nas suas negociações, acho que com o Campinense ou não? Teve algumas que eu não fiquei sabendo, outras que eu fiquei, porque era assim, os times vinham atrás na metade do campeonato, né? E como eu era um destaque do time, o pessoal não passava para mim, porque não queria que eu saísse, queria que eu continuasse. Mas isso não atrapalhou em nada na minha carreira, muito pelo contrário, só acrescentou, porque eu fiz muitos gols por aqui e, graças a Deus, as portas se abriram na hora e da maneira certa. Augusto, a gente fala muito sobre o futebol moderno, né? Sobre essa mudança. Tu hoje tá jogando aberto do lado esquerdo ou tu continua como centroavante? Não, eu jogo mais aberto, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Às vezes eu faço de centroavante, mas... No Flamengo tu jogou como centroavante, né? Joguei algumas vezes de falso 9. Falso 9. Isso. Como é que era a relação com o Paulo Ricardo Moroni? Eu acho, né? Não sei se isso em títulos, mas assim, eu acho o Paulo Ricardo Moroni um dos maiores técnicos que já passaram pelo futebol piauiense. É um cara que, assim, pra gente que trabalha do outro lado, né, tá na parte da imprensa, a sensação que a gente tem é que ele entende muito de futebol. Dentro de campo, né? Grupo, tática, é isso mesmo? Sim, sem dúvida. O professor Moroni, não precisa nem falar o tanto de título que ele tem aqui no estado do Piauí. Com certeza é um dos maiores treinadores que passou por aqui. E ele entende dentro de campo como fora, como gestor, uma pessoa boa, de caráter. E isso agregou muito nas conquistas dele. Teve algum técnico que passou pelo Flamengo que você teve problema? Teve. Quem era, né? Tem que dizer quem era. Vocês gostam da polêmica. Rapaz, mas se não falar o nome, mas pelo menos o que foi que aconteceu, assim? Cara, eu não sei o que acontecia com ele. O torcedor piauiense mas sabe quem é. Eu deixei até de ir um jogo de semifinal, eu disse que não ia mais jogar porque se ele continuasse. O cara simplesmente cismava com a cara da pessoa. Eu era um de destaque do time, eu podendo ajudar ele no trabalho dele, e ele cismando comigo. Chegou no dia, eu cheguei pro Janca e pro Maranhão, falei que não ia pro jogo e não fui. Jogo contra o Parnaíba e o time acabou sendo eliminado, no outro dia demitiram ele. Quem era o técnico?
Deixa Eu ver se imagino lembro. quem seja, né? Eu imagino que... Daniel Frazão, se eu não me engano. Esse É, eu Daniel não conheço, Frazão é o não. nome dele. Hã? Não conheço, não. Sei. Também não lembro da passagem dele pelo Flamengo do Piauí. É porque foi horrível. É porque o Flamengo do Piauí teve alguns técnicos aí que já passaram pelo Flamengo que sempre arrumavam um problema, né? Inclusive com a imprensa. Então, o nome que você falou não foi o mesmo que eu pensei. Porém, o Flamengo tem esse histórico de ter técnicos aí com problemas. E aí você acaba deixando o Flamengo do Piauí indo para o Campinense. Como é que foi essa passagem lá? Ah, lá o Campinense foi o estouro da minha carreira. Fui pra lá. O treinador era Paulo Foiani e o auxiliar era Fernando. Fernando tinha me visto jogar aqui, já tinha trabalhado com ele também em outro clube há um tempo atrás. E aí eles me convidaram para ir, eu fui, graças a Deus é tudo certo, a gente foi bem na Copa do Nordeste, eu acabei me destacando, fui artilheiro do campeonato, artilheiro do time na Copa do Nordeste. Fizemos uma partida de igual para igual com o Sport na época, que o Sport era a Série A, a gente foi eliminado nos pênaltis. E foi onde alavancou mais ainda a minha carreira e daí eu fui pro Santa Cruz. E aí essa passagem, essa mudança, né? Tu chegou a receber proposta de outros clubes grandes, como o caso do Santa Cruz? Recebi propostas várias de clube da Série A, fui atrapalhado por um empresário. Conta essa história aí pra gente, cara. Na época, após o jogo contra o Sport, a diretoria do Sport imediatamente foi no vestiário e pegou meu telefone e aí eu passei para esse empresário, que era quem tomava de conta da minha carreira. E aí ele começou um leilão com o Sport, Bahia, Vitória, Ponte Preta, Santa Cruz e Náutico. Ele começou a fazer um leilão e daí acabou que os clubes da Série A desistiram da minha contratação por conta disso e eu não sabia disso. Aí um dirigente do Vitória da Bahia me ligou, arrumou meu número, me ligou e aí me contou, eu tô te ligando aqui porque esse cara tá fazendo sem vergonha com você, ele tá pedindo um caminhão de dinheiro por você e isso vai atrapalhar sua carreira e vários clubes estão desistindo de você por conta disso. E eu até então não sabia de nada. Aí foi onde eu peguei, cortei total relação com ele, voltei pro meu ex-empresário e aí foi onde a gente conseguiu acertar com o Santa. Cara, que triste, né? Porque Triste demais. é uma realidade que às vezes nem o próprio atleta sabe, né? Exatamente. Foi o seu caso. Mas isso, infelizmente, é comum no futebol, né, Augusto? Comum demais. Já teve outros atletas que passaram pela mesma situação, Tem né? várias histórias. Muita gente aí que às vezes é enganada por esses empresários aí que só pensam no dinheiro. Tem gente que já chegou aqui que não contou no ar, né? Que tem gente aqui no futebol piauiense que ficou rico nessas coisas aí. Nessas negociatas aí que acontecem. Pessoas que, inclusive, estão inseridas no futebol piauiense, É muito infelizmente. triste, porque o Piauí, pra sair daqui, é meio difícil, né? Pra você conseguir lugar em um time de Série A, Série B. E o cara tem um destaque, faz tudo o que ele pode dentro de campo pra ter gente de fora e atrapalhar sua carreira. É realmente bastante triste. Mas, Cara, pelo menos no final das contas, deu certo, né? Você foi sim, graças a pro Deus. Santa Cruz, 3 anos lá. Jogou Série B, né? Série C. Série B e Série C. Augusto, teve... A gente olha para o Santa Cruz, eu lembro do Santa Cruz até bem pouco tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí ele foi passando de divisão por divisão, né? Infelizmente no descenso. O que é que acontece com o Santa Cruz que não deu certo? Cara, gestão. Santa Cruz é um clube gigante, uma torcida imensa. Mas as pessoas que comandavam lá, até na época que eu cheguei, eles não eram honestos, não faziam as coisas como deveria ser feito. Então isso acabava refletindo dentro de campo. Então o resultado está aí. O clube infelizmente está na Série D, onde não deveria estar. E está brigando aí para ver se consegue se reerguer de novo. Mas se não mudarem a cabeça do pessoal que comanda lá, não vai para frente não. É muito triste, viu? Eu queria voltar a uma pauta que eu acabei fugindo aqui, que foi falar do Atiço. Né? Na sua segunda passagem pelo futebol do Flamengo do Piauí, você chegou a ser treinado pelo Atiço. Atiço entendia de futebol naquele tempo? Demais. Fora, claro, né? A história dele com o Flamengo do Rio de Janeiro e a passagem dele pelo futebol brasileiro. Mas fora de campo, né? Sendo treinador. O Atiço, Flamengo... Não deu certo a passagem dele pelo Flamengo, né? Teve problema. Depois ele foi treinar outros times do futebol do Rio de Janeiro.
Mas como é que foi essa relação aí com o Atiço? A relação muito boa, um excelente treinador, uma excelente pessoa, tanto ele como o Denis, que é o auxiliar dele. Que não sou eu, né? É um excelente profissional, porra, um treinador do caralho mesmo. Ele não deu certo aqui por conta do presidente na época que não cumpriu com nada que prometeu, né? Quem era o presidente não pagava da época? Ninguém, Thiago Vasconcelos. Um dos que começou a afundar o Flamengo. Graças a ele o Flamengo tá nessa situação aí, graças a ele aquele time também não deu certo, que era um time muito bom, muito bem treinado e infelizmente aconteceu tudo que aconteceu. É o envolvimento, né? Que a gente sempre fala aqui sobre política e futebol, que às vezes as coisas não acabam caminhando na mesma estrada, né? Eu tenho comigo que se você fizer as coisas como tem que ser feitas, corretamente, se eu falar pra você que eu vou lhe contratar e vou fazer isso por você, você tem que fazer. Se você não fizer, não tem como dar certo. Então, foi isso que ele fez. E foi uma época que se imaginava que o Flamengo fosse se reestruturar novamente, né? Foram feitas realmente muitas promessas. Inclusive, trazer o Artisson fez parte disso, né? De se planejar algo que colocasse o Flamengo realmente nos eixos, e foi desde lá até aqui realmente de descenso muito grande também. A gente pode comparar com Santa Cruz, guardar as suas proporções, questão de gestão, né? Exatamente. Na minha cabeça, Augusto, passa assim a sensação de que alguns atletas que não dão certo fora de campo, né? Quando você faz essa transição de atleta para técnico, por exemplo, o Fred vai fazer isso agora, né? Vai fazer o curso e vai fazer essa transição. A sensação de que quando a gente não vê mais aquele técnico no mercado, é que alguma coisa deu errado. Só que você me conta o contrário. Porque, pelo visto, aí me parece que o Atiço entendia muita coisa de futebol, mas ele não está no mercado. E o último clube que ele treinou, se eu não me engano, foi um clube pequeno do Rio de Janeiro. O que é que não fecha aí nessa conta? É porque, assim, é igual o início de carreira de jogador de futebol. Às vezes você tem um excelente jogador aqui, mas ele não está em clube nenhum, não está empregado. Você tem que se destacar. Infelizmente, por onde ele passou, ele não teve ainda o êxito que ele precisa ter para subir uma ladeira. E isso não é fácil. Não é fácil. Você entra na competição, tem vários outros clubes, vários outros jogadores, todo mundo querendo o mesmo objetivo. Não é uma coisa que acontece do dia para noite. Mas eu posso lhe garantir que o Atiço é um excelente treinador e que logo, logo eu tenho certeza que ele vai conseguir a ascensão que ele tanto quer. Agora sim, vamos voltar para Santa Cruz, né, que a gente acabou pulando aqui. Como foi essa passagem aí pelo Santa Cruz? Cara, foi boa. Sofri muito com lesões lá, infelizmente. Mas foi boa, foi onde mudou a minha vida. Eu só tenho a agradecer ter passado por lá. 3 temporadas no Santa Cruz, muitos treinadores também passaram por lá, né? Sim, vários treinadores. Givanildo fez parte disso. Como era o Givanildo? Que a gente tem o Givanildo hoje em dia como um cara folclórico. É um folclórico do futebol, Como era o tratamento dele com os atletas? Cara, cara do caramba, véio, gente boa demais, parceiro. Não tenho nada a reclamar dele. Ninguém tem, aliás, né? Ele abraçava o grupo, brigava pela gente. Só coisas boas mesmo. É aquele técnico paizão. Aquele paizão. Mas eu te pergunto, é técnico? É técnico. Porque, vou dizer, técnicos folclóricos, nós tivemos vários no futebol brasileiro, né? E alguns que entendiam, outros que nem tanto. Inclusive, com o Fernando Tonê, a gente fez essa mesma pergunta aqui sobre a relação dele com o grupo, né? E ele fala muito praticamente a mesma fase do Muricy Ramalho quando assumiu o Flamengo, né? Que aqui é trabalho. Não tem essa relação... Tem essa relação de respeito, claro, mas não tem essa relação de paternidade como a gente percebe em alguns técnicos. Me fala sobre o Givanildo aí. Tu começou a falar, mas... Tática, né? É um técnico que, de fato, né, tem a sua história no futebol, mas, assim, entende de futebol? Entende. Assim, existem as características, né? Ele é aquele cara que é a moda antiga. Ele tem uma visão diferente, ele consegue enxergar coisas dentro do campo que alguns treinadores não conseguem, ele consegue fazer algumas modificações que alguém não consegue, só que ele faz o básico, simples. Futebol é simples, cara, não tem o que inventar. Hoje em dia que tá muita, não sei o que, tática, pra lá, mas se você for ver no contexto geral, é simplicidade. Cada um fazendo sua função, o que tem que fazer, é muito difícil não dar certo.
Muito Com difícil. quais jogadores de renome você jogou no Santa Cruz também? Joguei com Grafite, joguei com... Goleiro, me esqueci agora. Teve o piauiense, o goleiro também, que era daqui. Thiago Cardoso eu não peguei. Thiago, Joguei com o Júlio César, que jogou pelo Corinthians. Joguei com o Dani Moraes, zagueiro. Joguei Carlinhos Paraíba. Carlinhos Paraíba, né? Rodou Quando muito. você tá num elenco que tem nomes assim, pô, Grafite, o Tuta, né, aqui no Flamengo, o que é que se consegue extrair desse tipo de jogador mais experiente? Cara, é aquela coisa, os caras são vencedor, né? Então você se espelha um pouco neles, procura ver o que eles fizeram de diferente e no mais, você quando conhece, você passa a ver que não é esse mistério todo, essa coisa toda. Os caras simplesmente se dedicaram, foram lá e correram atrás e deu certo. E na maioria são acessíveis ou queria ser mais estrela e queria Cara, ser... por incrível que pareça, esses caras mais vencedores como o Grafite, Carlinhos Paredes, são os caras que são mais parceiros. Quando você vê um cara querendo rebolar demais porque não fez porra nenhuma, pode ter certeza disso. Cita o nome de um jogador assim, Aí tu Augusto. não vai nem conhecer. Não fez nada, né? Você chegou a jogar, né, ao lado do Grafite, né? Joguei. E aí, o parceirão, como é? Parceiro demais, gente boa demais. Fez jus à carreira no futebol. Fez. Tem um nome aí que eu acho que esse nome vai causar polêmica. Eu acho que vai ser o ápice desse podcast. Um técnico que jogou... Primeiro revela bem, qual é o teu clube do coração? Vasco da Gama. Se puder, né? Se quiser, né? Pronto, Vasco. Tem um técnico que você foi treinado por ele, que tem história com o torcedor do Vasco, tem história no futebol internacional e tem história no Santa Cruz também. Milton Mendes. Como é esse cara? Ele é polêmico mesmo? É tudo isso aí que a gente viu aí na passagem pelo Vasco? Como é que é o relacionamento com ele? Cara, ele é um cara... Assim, ele é polêmico. Ele é polêmico, sim. Ele é um cara difícil de lidar, entendeu? Difícil. Mas se você for aprendendo a lidar com ele de forma correta, ele se mostra ser uma outra pessoa, porque ele tem um jeito dele. Ele é estilo europeu. Ele é europeu. O estilo dele é europeu. Então, o pessoal europeu, ele não admite... como é que eu posso dizer? Não admite molecagem, não admite você estar ali no treino de resenha, brincando. Ele quer que você leve o trabalho a sério 24 horas. Então, por isso eu acho que acontecem muitas polêmicas com ele, porque ele quer ser um cara, às vezes ele cobra tanto, que aí tem o jogador não aguenta e explode. Mas graças a Deus comigo foi tudo tranquilo, não tive nenhum problema com ele. Mas ele chegou a ter problema com algum atleta do grupo de vocês? No meu ano, não, que ele passou lá, não. Em outros anos falaram que ele teve, mas no meu ano não teve, não. Nenhum. Teve assim, algum pedido absurdo, né? Tipo, esse tipo de pedido aqui no futebol brasileiro não encaixa. Que ele fez no grupo. Porque assim, uma coisa é você passar pelo Vasco, pelo tamanho do Vasco, pela dimensão do Vasco. A outra é você passar no Santa Cruz e você ser um dos principais nomes do Santa Cruz, né? Não sei se foi na mesma época do Grafite. Foi na mesma época que ele treinou o Santa Cruz? Isso. Já pegou o Grafite lá. Então ele pegou o Grafite. Não, Grafite não. Foi o ano seguinte. Pois é. Não pegou o Grafite. Então ele chega com todas as pompas, né? Um técnico que tem rodagem no futebol brasileiro, futebol europeu, e que chega como um grande nome. Teve algum pedido assim absurdo do Milton Mendes para vocês, assim, para o grupo? Cara, absurdo assim eu vejo que não teve. Não teve, só se foi pela diretoria. Porque ele brigava muito para colocar a gente no hotel bom, para alimentação boa, viajar 2 dias antes dos jogos. Isso aí ele era muito chato nisso, brigava mesmo com a diretoria. Mas com nós jogadores, assim, pedido absurdo, não me recordo de nenhum. Não. Questão de treinamento, era diferente os treinamentos É dele? diferente o treinamento dele. É intenso, você tem que se dedicar, fazer sério. Se você não fizer, ele pega no pé mesmo. Corrige, para. Corrige, para. Ele é foda. E por que o Milton Mendes, com toda essa estratégia, né, de futebol europeu, essas ideias, né, uma cabeça europeia, por que não deu certo no futebol brasileiro? Aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil. Brasil é diferente da Europa, meu filho. Mas a gente vê... Os jogadores não são igual, não vai se dedicar igual ela se dedica lá. Não adianta dizer que se dedica que não dedica. Agora a gente vê o pessoal, todo o profissionalismo lá na Europa é muito acima daqui. Mas todo time de ponta de Série A que demite um treinador, o primeiro que se fala é trazer um estrangeiro, né?
Aí alguns dão certo, outros não. Vai também pela estrutura do time, né? Estrutura. Tudo isso. Tu acha que esse é um dos principais fatores que esses técnicos que passaram por aqui, Paulo Souza, o lá do Vasco, o Sapinto, esses caras não deram certo por aqui? Passa também por essa parte de profissionalismo dos atletas? Passa. Acho que os atletas não levaram a sério a metodologia. Às vezes, eles chegam e não conseguem ter um diálogo com os atletas brasileiros de uma forma que os brasileiros estão acostumados. Eles são muito rígidos às vezes. E às vezes essa rigidez lhe causa um estresse. Você se sente coagido, você se sente com raiva. Aí você com raiva você não vai conseguir render o que você rende. Você tem que jogar leve, solto. Se você entrar dentro de campo ali já, porra, aquele filho da puta, se ele fizer alguma coisa comigo, falar comigo hoje eu vou explodir com ele. E eles são muito rígidos, a maioria são rígidos. Então, pode ser por vai isso, muito também de quem vem de fora saber de onde está chegando, né? Isso, não querer exatamente. implantar 100% do que ele aprendeu lá fora e eles chegam assim, pode te dizer com toda certeza. Eles chegam assim, querendo implementar o trabalho deles da forma que eles acham que é. Quer dizer que não há nenhum diálogo com o grupo. Porque primeiro você também tem que levar em consideração as características do grupo, né, Augusto? Se eu tenho o Augusto que joga aberto pelo lado esquerdo, eu tenho outro atacante, tenho um grafite aqui, e vou querer jogar no 3-5-2, é mais difícil. Né? Exatamente. Aí a maioria deles tem essa teima. Vê aquele Paulo Souza que chegou no Flamengo há pouco tempo. O time do Flamengo era o quê? Everton Ribeiro de um lado, Gabigol, Bruno Henrique do outro lado. Ele chegou, ele botou o Everton Ribeiro para um lado e o Bruno Henrique pro outro. Sendo que os caras ganharam tudo jogando de um lado. Aí ele chega e volta do jeito que ele acha que tem que ser. E aí eu te pergunto, independente do Milton Mendes, né? Teve algum técnico que, tipo, inventou uma coisa aqui para o Augusto fazer dentro de campo? Fora o que passa pelo Flamengo do Piauí, né? Que tava tentando te boicotar há tanto tempo. Deixa eu ver. Eu acho que não. Não teve. Porque a minha posição, ela é muito... Como é que eu posso dizer? É muito simples. Ou é pelo lado de falso 9. Não tem muito joga pelos dois lados, né? É, pelos dois lados. Mais pelo esquerdo, né? Mais pelo... Assim, eu já joguei muito pelo direito, mas também já joguei pelo esquerdo. Mas o lado mesmo que eu gosto mais de jogar é o lado direito. Como é que é a tua relação com o torcedor de Santa Cruz? Tu chegar hoje lá, como é que... É boa, é tranquila. Tranquila, é boa. Toda vez quando eu passo lá pro Recife, o pessoal pede pra tirar foto, tudo, é tranquilo demais. Então, guarda boas recordações, né, do Augusto, Sim, né? sim. E no Santa Cruz teve alguns problemas com lesões, né? Tive várias. Várias lesões atrapalharam aí. Várias. E aí de lá foi pro América, teve passagem na América, né? Outro clube grande que acho que foi 2009, estava na Série A e foi parar na Série D também, né? Isso. É a mesma situação, gestão? Eu acredito que sim, mas assim, em termos de estrutura, pagamentos e tudo, não tem nada a reclamar de lá. Sempre cumpriram tudo certinho lá. Os caras lá são muito profissionais, têm dinheiro. Eu não sei o que aconteceu para eles estar na situação que tá, mas também não merece estar lá. Era para estar Série B, Série A no mínimo. No América você foi vice-campeão? Foi Vice-campeão estadual. Vice-campeão estadual, né? Foi. Do América foi pro Remo, O né? Remo. Outra passagem boa, né? Boa, ótima. Como é que era a relação com o Bonamigo? Era boa. Cara do caramba, gente boa. Foi tudo bem lá. Lá o Remo, o futebol paraense, ele tem algumas características muito peculiares do futebol brasileiro, né? Tem a questão da chuva lá, que tem um determinado horário. 5 horas da Que é tarde. antes ou depois da chuva. Tem uma questão também do campo, né? Do estádio onde joga, acho que o Remo também tem que fazer a travessia, né? Como é que eram essas dificuldades aí pra vocês lá? Cara, no início a gente estranha, mas depois acostuma. Acho que é ruim pra quem vai jogar contra lá. Porque a gente já acostumado, já sabia como era, então dificilmente a gente perdia um jogo lá. Muito difícil. O Bonamigo, eu acho que ele tinha 2 ou 3 anos no comando do Remo. Né? E aí ele acabou demitido esse ano. Né? Por conta... Ganhou... fez uma boa campanha, mesmo criticado pela torcida, mas chegou a uma boa campanha no Paraense, mas com problemas com relacionamento com a torcida. O que é que acontece com um técnico que chega num ano, joga de um formato, que foi o que aconteceu em 2020, ele jogava futebol muito ofensivo com o Remo, só que neste 2021
2022 ele mudou completamente o estilo, era um time mais reativo. Era característica do Bonamigo treinar isso de realizar isso nos treinos? Cara, eu não sei se é por conta do elenco. Nosso elenco era muito bom, tinha muitos jogadores ofensivos. Então ele botava o time pra frente mesmo. Eu não conheço a maioria dos jogadores que estão lá hoje. Conheço alguns que era da minha época, mas não sei qual é a característica do grupo. Pode ser que por não ter essa característica ofensiva, ele não jogasse dessa maneira. Aí isso vem do grupo e do trabalho que ele fez lá. Entendeu? Guarda boas recordações também do Remo, né? Guardo sim. Conseguiu acesso lá, não foi? Acesso à Série B. Da C pra B. Isso. 2020. E o Repá? Repá é pau mesmo fora de campo? Guardei o meu lá, tá lá, registrado na história. E a torcida, a relação de torcidas mesmo, é isso mesmo que a gente vê nos noticiários depois do jogo? Cara, a torcida do Remo cobra bastante. É difícil jogar lá, não é pra qualquer um não. Cobra mesmo. Mas no Repá, né? A confusão entre as torcidas é forte mesmo, como a gente vê no... Se baterem na rua é briga. Briga, morte, infelizmente. Fosse escolher um pra jogar, Repá ou Rivengo? Eita. Cara, jogaria os dois, sem dúvida. Mas o Flamengo estando onde deveria estar, com certeza eu jogaria pelo Flamengo. É muito bom, Augusto, ouvir isso de você pela relação que você tem com o Flamengo. É claro que a gente vê o Flamengo numa realidade completamente diferente de Altos, de Fluminense, até River, mesmo com suas confusões extracampo. Mas assim, a gente não vê o Flamengo tendo poder de reação no futebol piauiense, infelizmente. Mas ter atletas, como o seu caso, né, de vir aqui, tem 31 anos, né? 31. Tá no auge aí da carreira. Se o Flamengo abrir as portas, o Augusto vai. Sem dúvida. Tem essa relação de carinho mesmo com o clube, com o torcedor, apesar de não ter clube, porque não tem sede. Não tem... Um abraço aí para o Rubens, que... Eu ia falar que não tem presidente, né? Mas tem o Rubens, tá? Augusto, e a passagem pelo Marcílio Dias, como é que foi? Foi boa, foi tranquila, não de muito destaque, mas foi boa. Na verdade eu fui pra lá, o Toné me ligou pra mim, e aí eu peguei uma gripe, aquela gripe forte que teve agora no início do ano, não sei se tu lembra. É uma virose. Uma virose que várias pessoas pegaram, eu fiquei uns 15 dias muito ruim, inclusive perdi o voo, que era um dia eu tava muito ruim, não tinha condição de ir, e eu não fiz a pré-temporada. E aí o que aconteceu? Eu perdi peso e tudo, aí quando eu viajei, que eu cheguei lá, eu treinei 1 semana e meia e já fui direto pro jogo jogar. Então eu não estava preparado fisicamente para jogar. E todo mundo lá sabia disso. Mas eu ainda fui bem nos primeiros jogos, mas depois o corpo não começou a não aguentar. Aí o meu rendimento caiu e foi isso. Então, mais uma vez, o extracampo prejudicou o desempenho do Augusto. Prejudicou, dessa vez prejudicou. Mas você chegou fora essa questão da gripe, ainda chegou a conviver com lesões? Não. Depois dessa passagem do Santa Cruz, né? Que foi uma das mais marcantes. Isso. E aí, agora o Fernando Tonelli esteve aqui, falou sobre a relação dele com o grupo, é uma coisa muito profissional pelo que a gente percebe. Profissional, falo pela forma como ele trata o grupo, e o grupo, né, até o poder de reação do Altos no campeonato do Brasileiro Série C, a gente percebe isso. Como é que é o Tonê? Porque uma coisa foi o Tonê, que a gente viu aqui pela boca do Tonê, mas o jogador... Cara, um cara sensacional, um cara do bem, não tem trairagem com ele é olho no olho, fala a verdade com você. Não tem... Dentro de campo, então, dispensa comentários. É um treinador do caramba. Eu já falei isso pra ele, que ele merece estar numa Série B, aí tentando chegar numa Série A, era o lugar onde ele deveria estar, pelo trabalho que ele tem, pela pessoa que ele é. Você foi treinado por ele também no Parnaíba, né? No Parnaíba. Você conseguiu ver alguma evolução na parte tática, profissional dele, do Parnaíba até agora? Sim. Evoluiu muito? Evoluiu bastante, sem dúvida. Que se o Tonê te convidasse para ir pro Altos? No momento eu não iria. Mas não chegou a rolar esse convite, né? Não chegou. Resolveu dar uma... É que agora eu tô dando um tempo pra família, no final do ano que eu volto a pensar no Muito tempo longe, né? Muito tempo longe. Depois saiu aqui do Flamengo, depois só rodando. Só rodando aí pelo mundo. Passava apenas férias por aqui. Só férias. Tua família é toda daqui de Teresina? Todinha.
Augusto, é uma situação até interessante, né? Porque a gente vê... Eu não sei se isso também, né? Porque o Oscar deixou o futebol chinês, vai passar 5 meses aqui no Brasil com a mesma, né? Pela relação com a família. E você, né, decidiu, talvez no auge da sua carreira, dar uma pausa para ficar mais próximo da família. A importância da família para o atleta de futebol que tem, assim, eu tenho até o costume de dizer, né, que o valor que é pago para um jogador de futebol é um valor justo, né, um salário justo, quando a gente vê um Gabigol ganhando 1 milhão, porque o cara abre mão mesmo da sua família, abre mão dos filhos para o futebol, né? Abre mão da sua vida, na verdade, né? Você só vai viver o futebol. Você não vai ter aniversário de mãe, não vai ter aniversário de pai, não vai ter aniversário de filho, não vai ter Natal, não vai ter Réveillon. Você se abdica de muita coisa. Durante muitos e muitos anos. E contigo está sendo dessa maneira, né? Por Sim. isso a necessidade dessa pausa, né? Isso. Chegou a gente tem alguns relatos de atletas, não só do futebol, como também de outras modalidades, que chegam a chorar por ausência da família, né? De estar próximo da família. Chegou em algum momento, assim, tipo, uma realidade de clube, de problema no grupo, e aí de chegar e dizer assim, a minha vontade é estar lá em casa. Sim. Várias vezes. Não acontece só comigo, é com a maioria dos atletas. Falta do pai, da mãe, dos irmãos. Falta. Isso. E a importância deles, né? Para o rendimento do atleta, né? Sim. Você estando perto da família, a coisa anda. Com certeza, né? Você tem que estar bem. Para jogar futebol, você tem que estar bem de cabeça demais. Tem que estar feliz. E se você não está, se você tem algum problema aí, você não consegue render o que você rende. E nesse tempo do Marcílio Dias até hoje, tem recebido propostas de clubes? Recebi 2 propostas. Recebi da Portuguesa do Rio, inclusive o Denis. Que volta a dizer, não sou eu. Inclusive o Denis, que é auxiliar do Auxiliar. Atis, que me ligou me convidando para ir. E tive também do São Bernardo, de São Paulo. Português que jogou contra o Corinthians, Que jogou né? contra o Corinthians. No Brasil. Isso. E você teve proposta, chance de ir pra lá, De jogar contra o E Corinthians decidiu? e decidi não ir. não, estava firme nessa questão de permanecer junto com a família, né? E até o final do ano, então, pretende retomar aí. Até o final do ano. Eu treino diariamente na academia, personal. E no final do ano aí eu tô de volta. A parte de lesão foi superada. Foi sim, graças a Deus. Ela tá 100%. 100%. Tem em mente algum lugar que você deseja ir, que se não foi ainda, ou deseja voltar? E se surgiu uma proposta do Altos? Do Altos, Tá perto da família. aí quando chegar no final do ano a gente vê, pensa, senta direitinho pra ver. Eu tô dizendo, não estou aqui com papel de presidente do Altos, não. Estou só falando porque é o clube do momento aqui no futebol piauiense, né? Augusto, obrigado, meu irmão, por ter participado assim, da dificuldade que é, né, de agenda, de compromissos, de família. Obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho da tua carreira, falar um pouquinho dessa importante, né, dessa pausa de futebol. E também, né, pretende voltar, pretende atuar em alto nível, como aconteceu em algumas equipes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. No final do ano eu tô de volta. Obrigado, viu, meu irmão, por ter topado aí participar do vestiário e desejo muito sucesso aí na tua carreira. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Sam, mais uma vez, meu irmão. Agradeço demais pelo convite, agradecer pelo Augusto também pelo momento aqui e desejar também muito sucesso aí pela frente e que no futuro você também possa voltar pro futebol piauiense, né? Ajudar, quem sabe, o Flamengo e fazer do nosso futebol cada vez melhor, subindo de nível. Sim. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Aproveita a oportunidade aí. Comenta quem você gostaria de ver aqui no vestiário. Curte o canal, compartilhe, ative o sininho para você receber as nossas notificações e volta aí aos vídeos anteriores. Tem entrevista com o Toneco, Mauro Galvão, ídolo do Vasco, do Internacional. Ele falou, por exemplo, qual o time mais importante na carreira dele. É bom você dar uma olhada lá, viu? Nosso vestiário fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.